Este fenômeno não é apenas local, é nacional. Enquanto isso não acontece, e talvez nem venha acontecer jamais, as questões internas da universidade estão sendo resolvidas no murro, ou através de notas nem sempre acadêmicas. Para conversar sobre a universidade, o entrevistado de hoje do programa Cartas na Mesa é o professor Flávio Nassar. Ele é presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará. E acompanha nessa entrevista a jornalista Diane Gabi, da TV Cultura. Os telespectadores podem participar do programa fazendo perguntas através do telefone 228000. Professor Nassar, essa situação da universidade de falta de recursos, falta de verba, que atinge a universidade em todo o país, universidade com ensino público universitário em todo o país, faz parte de um esquema do desmonte que está ocorrendo a nível federal, pelo governo federal, ou faz parte de uma privatização, um esquema de privatização da universidade, ou não é nada disso. É crise mesmo, e isso vai ser resolvido de uma forma civilizada. Olha, sem dúvida alguma que a questão de verbas, né, é um problema sério que aflige a universidade brasileira. Mas eu acho que, na realidade, este não é o cerne, talvez, da grande crise da universidade brasileira. Tem algumas questões que você colocou aí. Primeiro, a certa neurose que se tem em relação à possibilidade imediata ou mais remota, digamos, de uma privatização das escolas federais, públicas, do ensino superior. Eu acho que esse fenômeno, ou essa possibilidade, eu não vejo como isso se viabilizaria. Primeiro, nós tivemos, por exemplo, nos momentos em que a liberdade esteve garroteada no país, no momento em que os governos autoritários tiveram toda a força na mão, no momento em que as instituições universitárias, as organizações estudantis e de professores não existiam ou estavam proibidas de existir, não foi possível destruir, né, as universidades federais, esse grande patrimônio da sociedade brasileira, que é o sistema federal de ensino de terceiro grau. Então, essa questão eu não vejo como, agora, nesse momento em que nós reconquistamos a liberdade, nós temos uma nova Constituição, temos organizações de professores, de funcionários, de estudantes, né? Então, eu não acredito que isso pudesse vir a ocorrer justamente nesse momento. A questão de verbas, voltando à primeira parte dessa pergunta, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação, que preocupa, que dificulta a vida da universidade, mas eu acho que muitas das vezes essa questão, ela, às vezes, como se coloca como um biombo e impede que se avalie, que se discuta, que se penetre nas outras questões que eu acho que é talvez essa crise de identidade da universidade. Quer dizer, que papel essa universidade, pela primeira vez, é diferente. Se você pensa a universidade hoje no Brasil, e você pensa a universidade nos anos 50 ou nos anos 40, quando se começa a pensar ou se falar em universidade, quando essa questão começa a se pôr na discussão da sociedade brasileira, ela é profundamente diferente. O papel, a sua conformação, a sua importância, assim por diante. Mas isso é fato. Os reitores estiveram reunidos em Brasília e foram até o ministro da Educação e se reivindicaram em torno de 11 bilhões de cruzados para resolver alguns problemas imediatos. Então isso é fato. Sem dúvida. Sem dúvida. E é fato também que se esse dinheiro não sair, que as universidades ficam ameaçadas de ter condições de prosseguir com as suas atividades. Isso também é fato. Certo. Não, sem dúvida alguma. Isso são fatos reais, concretos. Você não tem que aconteça uma fatalidade, né? Olha, eu há uns 10 anos ou 12 anos que nós estamos na universidade, todo ano
acontecerá o apocalipse, né? Todo ano vai ser o último ano, todo ano vão ser fechadas as portas, não vai ter dinheiro para pagar a conta, o reitor vai passar o cadeado e leiloar o patrimônio. E a universidade tem sobrevivido a despeito, evidentemente, das imensas dificuldades que tem nesse ponto de vista. Mas ao longo desses anos, quer dizer, então se é isso aí, todos os anos se fala que vai faltar recursos. Então, isso não acaba num processo de deterioração da universidade? Você não acha que está acontecendo esse fenômeno? A universidade está ficando cada vez pior no que ensina, em termos de pesquisa e no que ensina também? Olha, sem dúvida, isso é uma parte da verdade. Agora, como eu dizer, me preocupa que se ponha essa questão de verbas ou a carência de recursos como a geradora, a única responsável pela questão dos problemas. Então, é aquilo que eu tentava há pouco colocar. A falta de um projeto, a falta do fato da universidade ainda não ter, a universidade brasileira, essas notas, que aí eu preciso diferenciar um pouco. Você tem São Paulo, as grandes universidades, e depois você tem as universidades do Nordeste, as universidades da Amazônia, do Centro-Oeste e assim por diante, que tem inclusive gêneses diferentes, processos de formação diferentes e problemas diferentes, né? Então, me parece que a falta esse deslocamento entre a universidade e a sociedade, os problemas reais da sociedade, as carências reais da sociedade, o fato da universidade se ter distanciado da realidade, do problema concreto do dia a dia, isso é que faz com que ela, inclusive, a própria sociedade, o conjunto da sociedade, começa a não encontrar justificativa até da sua própria existência, né? Porque justamente pela sua alienação do conjunto de coisas. Isso não é uma questão que seja individual, professores ou estudantes e assim por diante. Não, é um problema realmente social. O que é que acontece? Com as suas determinações históricas. Neste processo de formação da universidade brasileira, agora talvez o momento em que ela começa a amadurecer, a começar a perceber, né, a sua importância, o tipo de papel, o que ela pode efetivamente realizar dentro da sociedade brasileira, e aí ela pode começar a ser mais atuante, ela pode começar a ser mais transformadora. E a partir do momento que a universidade comece a efetivamente mostrar à própria sociedade que ela é importante para a sociedade se reproduzir, que ela é importante para a sociedade evoluir, para a sociedade solucionar os seus problemas, aí me parece que esse tipo de questão desaparece. Quer dizer, porque a própria sociedade que vai vir ao resguardo da universidade, e a própria sociedade que não permitirá que verbas sejam diminuídas, verbas de pesquisa, que não permitirá que os professores, que os pesquisadores recebam salários insignificantes ou não compatíveis com o mercado de trabalho. Porque a própria sociedade vai perceber que a universidade ela é importante para a sua sobrevivência, ela é importante para o seu avançar, para o seu desenvolvimento. Bom, esse tipo de raciocínio vale para todas as organizações da sociedade. Desde que a sociedade tenha consciência de que aquilo é necessário, então vale para tudo. Então, mas o que eu estou falando são de fatos. Fatos que são reais e presentes. Certo? Se não há dinheiro, o funcionário não recebe. Se não há dinheiro, não há pesquisa. Se não há dinheiro, o professor, certo, tem que encontrar uma outra forma. Então, eu estou falando de fatos, você está falando de conceito, eu estou falando de fatos. Como é que você resolveu isso aí? Não, hoje, a questão, até agora, não se teve, né, problema em relação ao pagamento de pessoal. Isso, inclusive, ainda é uma grande distorção, porque você pega
o que é os recursos que são repassados para a universidade para pesquisa, para extensão, que não são da folha de pagamento, são em torno, não chegam a 12%, né, do valor global do que é despendido com salários, né? Isso, até agora, não se chegou a nenhuma situação em que faltasse, não tivesse dinheiro no fim do mês para pagar os salários. Agora, as outras atividades, sem dúvida alguma, que elas estão sempre prejudicadas. Hoje mesmo, você vai hoje, as condições em que está o campus hoje do Guamá, né? Está passando por um processo muito grave e profundo de deteriorização. Os pavilhões, mesmo os pavilhões mais novos, né, construídos há 10 anos atrás, tem problemas de salas escoradas, escoras e assim por diante, né, sem falar aquela primeira parte ali do campus, chamado campus básico, onde funcionam o básico, que também está as condições, carteira, materiais e assim por diante, dizer que estão num processo muito de degradação. Isso é real, não se pode negar, é constatável, né? Agora, quanto mais grave mesmo, é a qualidade do ensino. Hoje, o estudante formado na Universidade Federal do Pará, ele encontra sérias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, principalmente junto a essas empresas que estão chegando de fora no Estado. Eu diria que talvez mais grave do que a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho não se dá tanto pela carência que o estudante possa vir a ter. Isso é real, né? Mas eu acho que mais grave é a falta de opções no mercado de trabalho. Quer dizer, é a própria crise econômica que que faz com que esse mercado de trabalho praticamente não exista. Não se abra para absorver a quantidade de profissionais que são colocados, formados pelo ensino superior, que é pela Universidade Federal do Pará ou pelas outras universidades federais ou privadas. Eu acho que aí é que eu acho que está uma das raízes da questão. Quer dizer, também já era corriqueiro antigamente se dizer, não, todos os problemas do Brasil não é a ditadura, é porque não se tem liberdade, assim por diante. De outro momento, não, todos os problemas se resumem à crise econômica, né? Sem a simplificação desse tipo de raciocínio, mas sem dúvida alguma, um dos problemas, a base dessa crise, a base desta falta de identidade que eu falava há pouco, quer dizer, dessa universidade que não consegue se encontrar. Ela não consegue se encontrar, não é porque os professores não querem ou porque os estudantes de uma hora para outra perderam a capacidade intelectual e assim por diante. Não. Essa falta, essa inexistência deste modelo, dessa busca, desse projeto, se dá em função dessas condições materiais, que não são apenas as condições materiais de dentro da própria universidade, mas é a crise do país. É a crise do modelo econômico. São esses os fatores que acabam sendo responsáveis não apenas pela penúria em que vive a universidade, mas o que é que acontece? Quer dizer, mas também por esse desinteresse, por essa apatia. Eu diria que hoje a universidade vive um momento, isso talvez seja o problema mais grave da universidade. A apatia em que estão envolvidos professores, funcionários, estudantes e assim por diante. E essa apatia se manifesta em todas as coisas. No baixo comparecimento às aulas, na baixa participação nas aulas, no baixo comparecimento nas atividades políticas, tanto a nível da associação de docentes, ou por exemplo, do movimento estudantil, do DCE e assim por diante. Você não consegue realizar uma Assembleia Geral que tenha um número significativo de pessoas e assim por diante. Então, essa crise, né, essa apatia, eu acho que ela é realmente
dos problemas mais graves e mais sérios que hoje está levando a universidade a essa paralisia, né? Professor, na prática, como a universidade pode sair dessa crise, dessa apatia e procurar uma identidade? Porque a gente vê que tem muita discussão, muitas reuniões a respeito disso. E a gente vê que a universidade não está melhorando. Cada dia o ensino está ficando pior, né? Uhum. Como é que isso pode ser resolvido? Olha, eu acho que sem chutar a bola para frente e tirar, como eu dizia ainda há pouco para o Guilherme Augusto, o problema é a crise, e aí então todo mundo se desobriga daqui por diante. Então o problema da universidade é falta de verba, e aí todo mundo fica na sua e cruza os braços e não encontra mais nenhuma solução. Porque aí joga, se encontra um bode expiatório do problema e todo mundo fica desobrigado com a sua consciência. Mas sem dúvida alguma, eu acho, se você não, enquanto não se materializarem, né, aquelas transformações na sociedade brasileira, pelas quais a sociedade vem lutando há algum tempo, né? Enquanto você não modernizar o país, enquanto você não solucionar, não der uma nova orientação para a atividade econômica, enquanto você não criar um mercado de trabalho que seja dinâmico, que seja capaz de absorver toda essa mão de obra. Porque o que acontece? Quer dizer, você, no fundo, o estudante ou o professor na universidade, chegam à seguinte conclusão: não adianta eu ser um bom estudante, porque o que adianta eu ser o aluno mais brilhante da minha turma, se eu, quando acabar, vou ficar desempregado, né? Ou então eu vou realizar as tarefas de forma contínua. Então, se você não criar na sociedade brasileira, se você não conseguir efetivamente mobilizar a sociedade no sentido de resolver os seus problemas, no sentido de superar todas as questões, a universidade, como reflexo dessa sociedade, evidentemente que ela vai viver e vai ficar sofrendo essa paralisia, né? Então, eu acho que essa, sem dúvida, é uma das alternativas. Eu acho que a partir do momento em que começa a se verificar alternativas, possibilidades no seio da sociedade, sem dúvida alguma que a universidade se mobilizará, sem dúvida alguma que a universidade, não digo ressurgirá, eu acho que a universidade, as nossas universidades, pela que eu separava, de São Paulo, e assim por diante, quer dizer, essas universidades que foram criadas aí na década de 50, como a nossa no final, elas terão ocasião de efetivamente se concretizarem, de se transformarem efetivamente em verdadeiras universidades e de desenvolverem importantes papéis, né, dentro do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. O professor Nassar falou da baixa participação dos estudantes, mas a última reunião do Conselho Universitário acabou na polícia e no Instituto Médico Legal. Sobre isso, nós conversamos logo após o intervalo. A questão da participação dos estudantes no DCE, ela é tumultuada, e a última tentativa de um grupo que dizia que ganhou a eleição e devia ter representação no Conselho Universitário, terminou com a polícia e com o Instituto Médico Legal, se fazer exame. E lá as composições são muito complexas, porque a UDR se junta ao PCdoB, certo? Tudo para enfrentar o partido, o PT. Professor, o PT é tão forte assim, ele é tão perigoso, que exige um leque tão grande de reuniões de partido para enfrentá-lo? Primeiro que eu não conheço ninguém que
se identifique na UDR, que seja da UDR, que esteja dentro da universidade. Da mesma forma como eu não identifico nenhuma organização de direita ativa ou participante dentro da universidade. Eu acho que, de um modo geral, a composição ideológica da universidade, ela é liberal, né? E eu acho que essa vinculação, ou essa é muito mais exploração política dos outros grupos adversários que sempre procuram, faz parte ali da luta, da disputa nessas eleições. Então, veicularam pela imprensa, veicularam as facções, sempre a facção do PT diz que a outro lado está com a UDR, que a UDR estaria junto com o PCdoB, o que seria, no meu entendimento, principalmente algo absolutamente absurdo, ou mesmo com as outras forças progressistas que participam da atividade política na universidade. Mas é absurdo por quê? Qual é o problema de em um certo momento, haver interesses que desemboquem no mesmo objetivo? Não, absurdos, porque eu acho primeiro que não existe, eu não conheço, eu circulo na universidade intensamente e assim por diante, então eu não vejo isso. Como aliança política, tudo bem, acho que qualquer aliança política se justifica, né, dependendo dos objetivos de quem esteja fazendo aliança. Mas eu apenas estava colocando, porque eu acho que é algo que é irreal, se tenta passar. E o comentário dizendo, quer dizer, nessa disputa daí. Então, as facções ligadas ao PT diziam que era o DR que estava do outro lado. Da mesma forma, as outras facções opositoras acusavam o PT, e aí é interessante, inclusive o neologismo que surgiu lá, os PT-legos, porque dentro da universidade, os dirigentes do PT são funcionários da universidade e participam das benesses do poder. Então lá a situação é diferente do que ocorre aqui fora na sociedade, né? Quer dizer, aqui o PT é oposição e na universidade, de uma certa forma, o PT é situação. Enquanto o reitor também é PT? Não, aí eu não saberia dizer qual seria a sua filiação partidária. Professor, realmente... qual a posição da DUFPA nessa última eleição? Qual foi a posição dela? Como assim? Em relação às duas chapas, ao Desafio e a Lério Lemos. Não, a DUFPA, enquanto associação de docentes, ela não tem nenhum envolvimento, né, na questão. Agora, sem dúvida alguma, no que diz respeito digamos assim, a concepção de universidade que se pretende, né, a concepção que seria uma universidade desatrelada do partidarismo. Eu acho que a grande questão hoje, que nós colocamos lá, e que leva a que nós, da diretoria da DUFPA, façamos críticas severas, tanto à administração da universidade, como às posições que o Partido dos Trabalhadores tem tomado dentro da universidade, não dizem respeito a uma oposição por princípio. Não. A grande questão que se levanta é a tentativa de aparelhar. Quer dizer, a crítica que nós fazemos ao PT dentro da universidade é porque o PT tenta aparelhar a universidade. E a universidade não pode ser aparelho. Faríamos a mesma crítica se qualquer outro grupo político, partidário, PMDB, PSL, PDS, PC, PCdoB, qualquer uma outra... Tem alguma ligação com algum partido? Não, a DUFPA eu acho que o grande sucesso, digamos assim, o segredo, o grande trabalho feito, né, que nós conseguimos dentro da DUFPA, e o que tem levado a contínuas, nós fomos reeleitos, esse nosso grupo, né, reeleito
nas eleições dentro da universidade, por exemplo, as disputas são muito acirradas. E, por exemplo, nessa última eleição, nós concorremos e ganhamos em todos os centros, com exceção de um único centro que perdemos por 6 votos. Ganhamos em todos os outros, no primeiro grau e assim por diante. Por quê? Porque nós conseguimos fazer uma política desvinculada das questões partidárias, centrada, primeiro, na questão sindical, quer dizer, enquanto associação sindical, vamos defender indistintamente qualquer dos nossos associados, em qualquer momento, em qualquer situação. Segundo, compromissado com o programa universitário, porque aí senão você fica, se essas associações são aparelhos, são penduricalhos de uma organização político-partidária, que às vezes não consegue entender em profundidade a universidade, e faz daquilo um aparelho, um instrumento para angariar adeptos, recursos e assim por diante. Quando um grupo ganha o poder, ele, para poder governar, ele tem que governar com pessoas de confiança que comungam da mesma ideia para poder aplicar aquilo que eles julgam certo, o correto. Agindo assim, dentro da universidade, o PT não está sendo correto? Não está agindo de acordo com a filosofia do poder? Olha, depende do que você pode considerar fisiologia. Então, qual é a diferença? Fisiologia, aparelhismo, como chama? Qual é o termo que usa? Aparelhar. Qual é a diferença? Para se governar, precisa ter pessoas de confiança, não é? Em diversas funções, em diversos cargos. Não é assim que se governa? Olha, eu acho que para governar a universidade, você não deve governá-la dessa forma, né? Acho que isso é comum na sociedade brasileira, mas eu acho que isso também é uma etapa, uma fase da história do Brasil. Nós caminhamos para aperfeiçoar cada vez mais os nossos mecanismos democráticos, a sociedade se reforçar cada vez mais, de tal forma a coibir a colocar a ação do Estado dentro do limite em que é desejável, em que você observa isso nas grandes sociedades democráticas e assim por diante. Então, o que nós não podemos permitir, o que eu acho que é indesejável e o que efetivamente está acontecendo dentro da universidade, que começou a acontecer a partir da administração do professor Lourenço, foi essa questão, quer dizer, você faz alianças com facções políticas. Depois, para administrar, você precisa dar emprego para essas pessoas. Aí, então, admite, emprega essas pessoas. E aí você começa a entrar dentro de um círculo vicioso que absolutamente não é fácil. Quer dizer, porque quem não é da sua panelinha, né? Quer dizer, para os amigos, os favores, para os inimigos, os rigores da lei. Então, você cria patotas, você cria aqueles grupinhos, e aí isso é ruim em termos de universidade. Né? O que o senhor está falando, o senhor contra a aparelhagem que o PT faz dentro da universidade. Sendo assim, a chapa de desafio, sendo os membros delas ligados ao PT, a dupla se posiciona também contra a chapa. Como é que você explica essa posição? Porque os próprios professores, durante a eleição, lançaram um grupo de setores da dupla, lançou uma nota de apoio à chapa de desafio. Seria um grupo que rachou dentro da dupla? Não, porque aí tem que entender o seguinte, a dupla, o que é a dupla? A dupla é a Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará. Tem a sua diretoria, que legalmente... Mas dentro da universidade... Aí tem mais, sim, mas o que é que você tem? Você tem professores dentro da universidade que, sendo filiados à dupla, tem outra posição que é diferente da posição da diretoria. Qual é a que posição da diretoria? Não, a posição da diretoria como? Em relação a quê? Em relação à última eleição? Não, em relação à última eleição, de forma a integrantes da diretoria, pessoas ligadas à diretoria da DUFPA, participaram ativamente e apoiaram a chapa Cansei de Lero-Lera para mudar o DCE. Justamente por que isso? Porque por entender que esta coligação, que essa chapa que estava lá, estava muito mais afinada com esses princípios que nós defendemos, de uma universidade desatrelada, de uma que precisamos ter, que as associações têm que ter autonomia em relação à direção central da universidade. E o que é que acontece hoje? Claramente, nitidamente,
a atual direção do DCE é vinculada diretamente à coisa. Comenta, né, que o presidente do DCE é o próprio reitor. Né? Então, em função de buscar uma universidade que seja, em que as associações possam ter a sua autonomia, porque isso é tão nefasto quando você vê o teleguismo dentro de qualquer, se o seu sindicato de jornalista é um sindicato pelego, ou qualquer outro sindicato e assim por diante. Quer dizer, isso não atrapalha o desenvolvimento da luta, não dificulta todos esses procedimentos, dificulta. Então, o autoritarismo, ele gosta da ordem. A democracia exige um exercício de jogo de interesse, que dá a impressão de desordem. Isso parece assim que é o que está acontecendo na universidade. E há jogo de interesse, certo? Não há mais autoritarismo. Mas as saudosistas já começaram a lembrar reitores passados, que já estão falando em intervenção federal na universidade. Você acha que isso pode prosperar? Olha, eu gostaria que isso não viesse a ocorrer. Né? Eu acho que seria algo profundamente danoso para a universidade que houvesse um interventor. Né? Tanto faz que seja um interventor nomeado pelo Ministério da Educação, como um interventor que até se viabiliza num processo político, representando apenas uma facção e que trabalha como interventor em relação às outras posições políticas. Esse é o perigo. Você pode ter um interventor que saiu até do processo dito democrático, ou seja, você faz uma eleição, e é esse o grande perigo que me parece na atual eleição que se vai, nós podemos discutir isso depois, a questão da eleição do próximo reitor. Você vê, a posição que defendeu a dupla foi no sentido de que se você pudesse ter uma candidatura que pudesse ser mais ampla, que pudesse buscar uma candidatura que se podia chamar algo em torno de uma candidatura mais consensual. E que não se ficasse apenas, porque como você pode verificar, quer dizer, todas as eleições dentro da universidade são muito disputadas. E quem ganha por uma margem muito pequena. Então o que é que acontece? Quer dizer, você tem hoje 3 ou 4 candidatos que vão dividir o eleitorado na universidade, você vai acabar tendo um candidato que quem tiver 25%, 30% dos votos, dividindo os votos, você vai ter um candidato de uma minoria, né? Um candidato de uma minoria e que poderá se comportar, e é essa a nossa preocupação, como um interventor em cima das outras forças. Quer dizer, de uma certa forma, a atual administração agiu dessa forma. Apesar de ter sido um processo democrático, em que foi fundamental a posição, não apenas das associações, foi o culminar de um processo de luta que vinha desde 1978, mas foi muito importante a própria participação do ex-reitor, Dr. Daniel Coelho de Souza. E aí o que é que nós tivemos? Na atual administração, nós tivemos, que foi um processo que formalmente, digamos assim, teria sido um processo democrático, mas nós tivemos um procedimento de interventor. Nós tivemos, muitas vezes, os direitos foram cerceados, processos arbitrários em que o professor não recebia, não tinha nem, quando era informado, já tinha sido alterado o seu processo, seu contrato de trabalho. Então, a respeito disso, nós vamos dar oportunidade para o telespectador. O César, do Centro, ele disse: o que o senhor diz do problema da corrupção que existe na Universidade Federal do Pará, que é um dos motivos da crise do que era a paz? Como exemplo, cito o concurso para professor realizado há pouco tempo e só foi divulgado durante apenas 2 dias. Se foi ou não arrumação? Pois é, quer dizer, o problema é esse. Quer dizer, quando não existe a transparência, né, quando você está profundamente administrando, né, gerindo uma instituição complexa como é a Universidade Federal do Pará, né, e que você, ao invés de gerir, o gestor, ao invés de se colocar na posição de
magistrado, né, na posição de representante do conjunto dos interesses, né, quando ele se coloca na posição de uma só facção, né, aí o que acontece é isso, quer dizer, você não dá oportunidade para todos. Nós tivemos, durante esse período aí, né, várias denúncias de concursos, de contratações, né, de parentes, de contratações de amigos, de facilidades para quem é da patota, né, e assim por diante. Quer dizer, foram problemas que nós constatamos, que nós vivenciamos dentro da universidade. Por exemplo, problemas que sofreram os professores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. A tentativa que se procurou fazer em relação também a professores do Centro de Ciências Jurídicas e assim por diante, foram claramente nesse sentido. Ou seja, como aquelas eram áreas que eram oposicionistas, né, não foram tratadas como foram tratadas as outras áreas situacionistas. Então, os casos dessa natureza foram corriqueiros, tiveram várias vezes, nós denunciamos, a Associação de Docentes denunciou durante várias vezes. Agora, evidentemente que esses casos aí não se tratam de concurso quando é o concurso público, né? Porque o concurso público aí exige o edital, ele se faz, né, de acordo com a legislação. Essas irregularidades, isso bem da justiça, da verdade, precisa ser colocado, elas se deram ou se dão principalmente em outros tipos de contratação, em contratação, por exemplo, de professores visitantes, na contratação, teve professor visitante contratado que era aluno da universidade, era aluno do mestrado e é contratado como professor visitante. Isso daí não é possível de acontecer. E esse caso, mais especificamente com relação a esse caso, que era a contratação de professor substituto. E aí o professor substituto, a legislação não exige a divulgação, a contratação, aquele mesmo rigor, porque ele só pode ser contratado por um ano, né? Ele só pode ser contratado por um ano, e a instituição não está obrigada a fazer concurso público. Se faz algum tipo de seleção, né? Eu acho que quanto mais divulgado, seria melhor, com mais tempo, assim por diante. Mas às vezes esses casos ocorrem em uma situação de emergência, ou seja, uma pessoa que adoece, uma pessoa que falece, e aí precisa ser contratado imediatamente seu substituto. Então, a universidade já está vivendo o processo sucessório. Sobre isso nós conversamos em seguida. A substituição do reitor da universidade é um assunto palpitante no meio universitário. A DUF diverge frontalmente com relação ao reitor atual. No último boletim, por exemplo, fez 2 denúncias. Uma delas de que as pessoas que não são afinadas com a atual situação estão sendo perseguidas, inclusive com demissão. Uma das denúncias, inclusive, é de que o professor, o atual secretário da Indústria e Comércio, o professor Nelson Ribeiro, teria recebido uma carta anônima ameaçando, caso ele fosse um dos candidatos na campanha. Professor, a principal divergência da DUF é com relação a quê? É exatamente o regimento ou há outras divergências? Então, a divergência principal da DUFPA em relação ao processo eleitoral e à atual administração da Universidade Federal do Pará se dá em função da concepção que se tem de universidade. Né? Quer dizer, nós achamos que a universidade deve ser governada pela competência. Né? Os critérios para o poder acadêmico, ele deve ser regido pelo critério da competência. E a atual administração insiste num tipo de comportamento que hoje as pessoas que estudam a universidade chamam do famoso populismo acadêmico. Né? Então esse populismo, contra esse populismo que tem matizes tanto na dita direita ou na esquerda da universidade, tanto faz dizer,
Hoje você tem antigos burocratas que assumem posturas populistas, pessoas que estiveram ligadas que são apontadas como ligadas a posições mais à direita, que assumem posturas populistas. Vocês têm pessoas que se dizem de esquerda, que assumem posturas populistas e assim por diante. Então esse populismo se manifesta no eleitoralismo, que se manifesta na tentativa de transformar a universidade, digamos assim, numa república sindicalista, e aí a universidade não pode ser. E a universidade tem que se organizar a partir daqueles critérios, da competência, do conhecimento e assim por diante. Quer dizer, esses são os principais critérios. É por isso, em função disso, em função dessas questões, que a diretoria da DUFPA tem sido a mais contundente, opositora da atual administração da Universidade Federal do Pará. E discordamos, inclusive, quer dizer, desse próprio processo, do regimento eleitoral, como ele está sendo feito, como ele está sendo elaborado, porque nós achamos que ele consagra, aprofunda o populismo na universidade. Professor, falta pouco tempo para a eleição do novo reitor da universidade. Já tem um projeto de como será essa nova eleição, se haverá aquela lista sextupla, ou se haverá eleição direta, finalmente, para ir reitor esse ano? Não. Ela haverá, o que é que acontece? A nível legal, o que existe é a lista sextupla, que é elaborada pelo Conselho Universitário. Foi uma conquista da comunidade acadêmica, da comunidade da universidade, fazer com que se abrisse a condição para fazer uma consulta, de tal forma a evitar que as coisas pudessem ser resolvidas apenas a nível dos próprios conselhos, mas que você pudesse fazer uma consulta. Então, na eleição passada, já foi feito isso. A Universidade Federal do Pará foi uma das primeiras que elaborou, onde ocorreu consulta, e nessa consulta, e agora novamente haverá novamente essa consulta, E o que está se discutindo agora, ontem o Conselho Universitário reuniu de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, debatendo e para aprovar um regimento para essa consulta que será feita e da qual participará toda a comunidade. Em relação ao voto dos estudantes, existe uma discussão muito grande sobre a proporcionalidade e o voto universal. Sendo os alunos a maioria, você não acha mais justo que seja um voto universal que tenha o mesmo peso, um voto de um aluno em relação ao voto de um funcionário? Não. Nós, como professores, como associação de docentes, nós somos contrários ao voto universal. Por que nós somos contrários? Porque nós achamos que a categoria mais que está diretamente ligada aos objetivos fins da universidade é a categoria docente. Nós temos a categoria dos servidores, que são também permanentes dentro da universidade, mas o estudante ele está hoje esperando sair. Ele está no máximo 5 anos, 6 e assim por diante dentro da universidade. E aí o voto universal colocaria na mão de uma categoria passageira todo o poder de escolher os dirigentes da universidade. Enquanto, quer dizer, as demais categorias que são permanentes dentro da universidade, que vivem, que têm experiência, que ficam, estariam alijadas. Então, eu acho que muito mais democrático do que o voto universal é o voto proporcional. Porque o que faz o voto proporcional? Ele equilibra o peso do voto das diversas categorias. Então, ele corrige. Então, você cria um sistema paritário. Aqui nós chamamos proporcional, mas na maioria das outras universidades se usa chamar voto paritário, sistema paritário. Então, na realidade, você faz com que você cria um sistema paritário, ou seja, os votos, tanto dos professores como dos servidores, como dos estudantes, passam a ter o mesmo peso dentro do cômputo geral.
Então, eu acho que essa realmente é a posição mais adequada. O reitor, através dos jornais, chamou todos os adversários de reacionários. Não abriu sessão. Todos os seus adversários são reacionários que querem mesmo é o retrocesso. Isso aí, ele quis dirigir a alguém, pessoalmente? Olha, eu não sei. Olha, eu achei essa posição aí, eu fiquei realmente espantado com essa posição do reitor. Quando se sabe que, inclusive, para ele ser indicado, ele utilizou mecanismos de ligações com o general Venturini, que era do serviço de informação, foi indicado pelo coronel Alacide Nunes, que inclusive solicitou dele uma nota que ele publicou nos jornais, dizendo que ele não tinha vinculação nenhuma com nenhum partido ou organização de esquerda, que ele nunca tinha tido nenhum passado nesse sentido. E agora ele se sai dessa forma, né? Então, eu acho, inclusive, que essa questão, não é essa que é a questão dentro da universidade. Eu acho que foi até uma certa imaturidade colocar dessa forma. Quer dizer, a universidade ela tem que ser um espaço em que todos convivam democraticamente. Então, a universidade não pode ser só de uma facção da esquerda, porque se divide em infinitas, nem de nenhuma facção da direita e assim por diante. Nenhuma facção política, nenhuma posição ideológica, ela pode ser predominante dentro da universidade. A universidade é justamente esse espaço onde as ideias possam circular livremente, onde todas as conformações políticas devem estar e devem se manter como? Dentro do equilíbrio, dentro do respeito, dentro das regras democráticas, né? Então, eu acho que a questão da universidade não é essa de reacionário ou vanguardismo, né? Ver algumas pessoas que fazem, não, como a campanha do candidato oficial que diz por novos avanços, por novas conquistas e assim por diante. Portanto, quer dizer, não, os outros não facilitarão o avanço. E se autodenominam. Quem foi que delegou, que disse que são eles que vão promover novos avanços? Quer dizer, eu acho que a questão fundamental da universidade é alijar o populismo, alijar o aparelhismo, alijar esses mecanismos atrasados de dentro da universidade e permitir que a universidade democraticamente funcione com esse convívio de ideias, com um espaço para todo mundo. O que deve nortear é que todos que queiram efetivamente trabalhar tenham condições e espaço para trabalhar. Isso vamos ouvir, telespectadores. Olha, o Carlos Nazaré pergunta o seguinte: na reunião do Conselho Universitário, o reitor respondeu às agressões com um gesto descontraído para uns e chulo para outros. Jogou bananas. Para você, com esse gesto, o reitor deixou de ser magnífico? Olha, eu acho que eu acho que é meio estranho um reitor, né, que até recebe esse título de magnífico, sair dando banana para os estudantes, né? Eu acho meio insólito, né? Mas você não acha que os próprios estudantes agrediram o reitor de uma forma, invadindo uma reunião do conselho? Olha, essa questão aí também é muito interessante, né? O que é que aconteceu? De outras ocasiões, eu, como participo do conselho universitário, já vivenciei diversas ocasiões em que funcionários da Empresato, que é a empresa que faz a limpeza do campus, poceiros, estudantes, em outras ocasiões, entraram na reunião do consumo e participaram, porque a reunião ela é pública, ela não pode, o consumo não pode se reunir secretamente, né? E isso foi sempre permitido, né? Agora, era aquele pessoal que ia lá para ser a claque. Quando chegou um momento em que um grupo reivindicou participar da reunião e que não foi lá apenas para bater palma, que foi lá para discordar de algum acontecimento, o reitor impediu a participação deles. Porque, na realidade, inclusive o reitor agora vai abrir processo contra esses estudantes. Na realidade, eu acho que a grande inabilidade, e isso várias pessoas que estavam na reunião concordaram com isso. Foi o reitor ao ter impedido de entrar. Todo o processo
desencadeou, ele é que foi o grande responsável. Todo aquele processo se desencadeou porque aquelas pessoas que já viram em outras ocasiões funcionários, pessoas posteiros e assim por diante, participar de reunião do Conselho Universitário, e naquele momento os estudantes foram impedidos de participar. Então me parece que foi essa a razão, né, do grande descontentamento. Professor, eu vou fazer algumas perguntas para os telespectadores, tem algumas, e você se fosse só conciso, para que a gente possa fazer todas as perguntas. O Augusto Mendes, bairro de Nazaré, diz o seguinte: o senhor diz que pessoas do PT são funcionários da universidade e gozam das benesses de lá. E o senhor, por acaso, também não é funcionário da universidade e não goza das mesmas benesses? Então, quando nós estamos falando de gozar das benesses, eu estou dizendo, eu recebo meu salário e espero que todos recebam seu salário, né? Então, quando se fala gozar das benesses, é no sentido de que, quer dizer, além dos salários, são outras facilidades, né, que essas pessoas usufruem, né? São outro tipo de facilidade, são outras vantagens da proximidade do poder, e que aqui fora o PT critica tanto, e que dentro da universidade é eles justamente que são os integrantes dessa organização partidária que usufruem, que fazem aquilo que eles criticam, né? A Mariana Sampaio, de Marcos, pergunta qual é o seu partido político? Olha, eu acho que essa questão é uma questão secundária. Em termos da universidade, o nosso partido político é o partido da competência, é o partido da universidade séria, comprometida com a sociedade, comprometida com a superação dessa crise e desses problemas. Eu acho que é isso que interessa. Nós temos que nos descondicionar dentro da universidade. Nós temos que nos descondicionar de sair dessa, né? Não, fulano é de direita, fulano é de esquerda, fulano é do partido tal, qual e assim por diante. E aí nós nos comportamos em relação a essas pessoas classificando. Aí eu tiro lá do meu arquivo, o Guilherme Augusto é de tal facção, então eu trato ele daquela forma. Você é da outra, eu trato de outra forma e assim por diante. Não, acho que nós temos, a nível da universidade, que nós temos que nos descondicionar. Se nós ficarmos dentro cada um na sua trincheira, nós não vamos superar esse tipo de problema. O professor Eurico Moraes, da Faculdade de Ciências Agrárias, pergunta qual o posicionamento da luta sobre sindicalização dos docentes. Olha, as associações de docentes, né, elas já são, na prática, um sindicato, né? Existe uma grande discussão agora, a nível nacional, sobre essa questão, se nós devemos ou não transformar essas associações em sindicatos, como determina a lei, e que agora é permitido pela nova Constituição em vigor, né? Nós ainda não temos uma posição definitiva sobre isso. Eu acho que existem vantagens e desvantagens, né? O fato de nós ainda não sermos um sindicato de fato legal na lei, de fato nós já somos, né? A associação já é também um sindicato. Então nós ainda não temos uma posição definitiva. O Jorge Amado Silva, da Cremação, diz o seguinte: como a sociedade pode apoiar a universidade, já que lá há tanta confusão, briga pelo poder? Não será melhor tentar moralizar primeiro a universidade, para depois se pedir o apoio da sociedade, como o senhor pediu? Mas é justamente isso que eu concordo com você, com o Jorge. É essa questão que eu coloquei, dizer, quando a universidade ela não se transformar efetivamente em algo que a sociedade reconhece como fundamental para si, é muito difícil você convencer a sociedade em vir em busca de dar apoio, né? Agora, eu acho que essas questões a universidade tem condições e vai superar. Eu acho que existe um processo a nível nacional, né? Infelizmente, ainda aqui na nossa universidade, nós ainda estamos assim, um pouco atrasados com relação àquilo que já existe no Brasil, né? Nós estamos, a nível das universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós já começamos a verificar a superação dessa estreiteza em que muitas vezes ainda nós estamos vivendo aqui dentro.
Uma última pergunta do telespectador, José. Ele pergunta, você é candidato a reitor? Não, eu não sou candidato a reitor, né, apesar de ter sido várias vezes veiculado isso, e o que desespera algumas pessoas, né? Mas eu, dentro daquela convicção que nós defendemos na nossa associação, nos nossos boletins, em todos os momentos, nós achávamos que o candidato ideal para a Universidade Federal do Pará seria alguém que conseguisse, né, estar numa posição de conciliador, né, e que pudesse efetivamente garantir, né, uma paz interna dentro da universidade, de tal forma que ela pudesse superar essa debilidade atual. Como nós nos envolvemos profundamente na luta contra o populismo e assim por diante, quer dizer, nós acabamos assumindo uma posição muito, digamos assim, radical, né? Radical no sentido de lutar contra essa posição, né? E aí, então, eu acho que nós não seríamos, dentro desse próprio perfil do reitor que a gente imaginava, que a associação imagina, não seria a solução ideal para a universidade. Chegamos ao final de mais um programa Cartas na Mesa. Queremos agradecer a presença do professor Flávio Nassar, da jornalista Liane Gabi, e convidar os telespectadores para o próximo Cartas na Mesa, na próxima quinta-feira, às 10h15 da noite. Boa noite. Usando produtos da Paramapá, todo o trabalho A escola e a comunidade podem trabalhar em mutirão. Assim, fica mais fácil encontrar soluções imediatas que ajudem as crianças a se desenvolverem.
A criança se sente mais feliz e mais segura se estabelecemos com ela uma relação afetuosa durante uma brincadeira. Materiais de baixo custo podem se transformar em brinquedos educativos. Os sentidos das crianças são desenvolvidos através de vários jogos e brincadeiras. Brincando de areia, a criança pode desenvolver a criatividade, a coordenação motora e a socialização. A criança na fase pré-escolar precisa ter oportunidade de descobrir, indagar, relacionar-se com o seu meio natural, com plantas, terra, água, animais, sol, céu. Vamos cantar parabéns! A educação pré-escolar corresponde aos anos que antecedem a entrada da criança na escola, na idade determinada pela lei. A obrigatoriedade da educação pré-escolar ainda não foi conquistada. É uma batalha que estamos começando a ganhar. A família é o principal agente do processo educativo para a criança pequena. Mas ela não pode estar sozinha. Escolas, igrejas, clubes, enfim, toda a comunidade deve se unir para atender às necessidades da criança pré-escolar. Assista a seguir RBA primeira edição. ZYB 203, RBA, Rede Brasil Amazônia de Televisão, Canal 13, Belém, Pará. Carlos Chefan Tecidos tem. Você compra com preço de promoção, mesmo no cartão de crédito, e com aquela coleção que só Carlos Chefan Tecidos tem. Pra que procurar? Vem pra cá, vem! Vem aí um programa com qualidade Manchete. Tramontina, qualidade internacional. RBA e Manchete, primeira edição. Um oferecimento Shop Tintas, tudo em tintas e material de construção. Pedro Miranda, 245, próximo ao Unespa. Bom dia. Inicia agora o RBA e Manchete, primeira edição, com os seguintes destaques. Termina a greve dos rodoviários. Derrubada de um muro causa conflitos entre porteiros e moradores do Parquilândia. Secretária de Educação depõe na Assembleia Legislativa sobre o Estatuto da Universidade Estadual. Em nossos estúdios, o juiz Paulo Frota fala sobre a criação do juizado de pequenas causas. E o professor Flávio Nassar conversa conosco quanto às demissões da Universidade Federal. Aguarde que nós voltamos já. As previsões da professora Áurea Bonifácio para os nativos de Áries, Touro e Gêmeos nesta quinta-feira são as seguintes.
Ariano. Procure ajudar as pessoas que necessitam da sua compreensão. Faça um tratamento de beleza. Goste mais de você. Taurino. Dedique-se mais um pouco ao seu trabalho. Confie mais em você. Melhoria financeira à vista. Geminiano. Momentos difíceis terá de enfrentar neste período. Seja prudente e confie em si. Mentalize bons momentos e tudo passará. A Associação dos Docentes da UFPA se reúne logo mais às 9 horas no auditório setorial básico. Em pauta, um assunto polêmico que tem mobilizado a comunidade universitária. A decisão do governo federal em demitir 30% dos funcionários das universidades brasileiras até o dia 11 de junho. Para conversar sobre o assunto, está em nossos estúdios o ex-presidente da DUFPA, Flávio Nassar. Professor Nassar, bom dia. Nassar, o senhor considera necessárias essas demissões nas universidades, que devem atingir cerca de 50 mil funcionários? Olha, eu não analisaria no caso muito geral, mas eu me concentraria mais no caso da Universidade Federal do Pará. Eu diria que a Universidade Federal do Pará não é das universidades brasileiras a que tem maior contingente de funcionários ou que tivesse um número de funcionários excedente. Só para fazer uma pequena comparação. Se você vê a Universidade do Rio Grande do Norte, que é uma universidade menor do que a Universidade Federal do Pará, ela tem um quadro de aproximadamente 4 mil servidores. A Universidade Federal do Pará tem em torno de 2 mil servidores administrativos e mais 1.900 professores. Então aí você vê que existe uma disparidade grande. A Universidade da Bahia é um pouquinho maior do que a nossa, tem mais de 5 mil funcionários administrativos. Então, me parece que este problema não se aplica às especificidades da UFPA. No nosso caso, nós até temos carência de funcionários, sem contar com uma carência crônica já de docentes. Mas você sabe o seguinte, departamentos não têm nenhum funcionário às vezes, né? E funcionam de forma muito precária. Professor, como é que o senhor analisa a atual estrutura administrativa das universidades? Olha, eu acho que as atuais estruturas administrativas, essas deveriam sofrer algumas modificações. Me parece que nós temos estruturas que são muito deslocadas para as atividades meio, enquanto, como eu falei há pouco, as atividades fins da universidade, que são o ensino, a pesquisa e extensão, essas muitas vezes têm ficado desamparadas, ao passo que as atividades meio muitas vezes têm tido um grande número de funções comissionadas e assim por diante, o que acaba desvirtuando um pouco o sentido da universidade. Nos últimos anos, professor, a comunidade universitária tem obtido algumas conquistas salariais. Mas, quanto à chamada democratização da universidade, quais os avanços que existem nesse sentido? Olha, eu acho que nesse sentido, no caso, principalmente no caso específico da Universidade Federal do Pará, eu diria que os avanços quase foram pequenos ou imperceptíveis. Me parece que houve um grande carnaval, um grande festival daquilo que a gente poderia chamar de democratismo, enquanto, de fato, a universidade, as suas estruturas não foram democratizadas, não se permitindo, assim, que toda a capacidade participativa, que toda a criatividade, que toda a experiência acumulada da universidade pudesse, enfim, vir a serviço da própria comunidade, vir a serviço do próprio desenvolvimento da universidade. Então, me parece que aqui é um lugar, é um campo onde nós temos ainda muito que avançar, muito que conquistar. E de que maneira a comunidade universitária está se mobilizando para evitar que o Plano Collor afete as atividades de pesquisa? Olha, a comunidade está tentando, tem tomado conhecimento dessas medidas, tem se organizado. Por exemplo, hoje mesmo nós vamos ter uma assembleia da Associação de Docentes, da DUFPA, às 9h30, no auditório setorial básico, e temos discutido, temos procurado conhecer a problemática no sentido de encaminhar essa luta para salvar a universidade.
opinião, professor, essas medidas são exclusivamente prejudiciais ou trazem seu gozo algo que possa ajudar a melhorar o funcionamento das universidades brasileiras? Olha, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, é um fato que a universidade brasileira tem problemas e tem problemas graves. Em segundo lugar, é também consensual que ela precisa ser reestruturada, que ela precisa ser modificada. No entanto, eu estou convencido de que quem mais entende de universidade no Brasil hoje, apesar de todos os problemas, é a própria universidade. Portanto, eu acredito que essas medidas são prejudiciais, enquanto elas vêm de cima para baixo, elas não permitem que a própria universidade, que acumulou nesses anos de descaminho, nesses anos em que as coisas não andaram bem, mas de qualquer forma ela acumulou uma consciência crítica, ela acumulou algum conhecimento, e é ela que está melhor instrumentalizada para resolver os seus próprios problemas. Então, aí eu acho que é fundamental também a questão da manutenção da autonomia universitária, consagrada na Constituição e que precisa ser respeitada nesse momento. Acho que foi sábia a Constituição ao reconhecer a questão da autonomia da universidade, justamente por perceber que é na universidade que se acumulou a melhor experiência para transformá-la. Professor Nassar, nós agradecemos então a sua presença aqui conosco e um bom dia. Obrigado.